Povo do meu Brasil, amados da minha alma, bom dia para você, boa tarde para você também, boa noite para você. Independente da hora que você esteja ouvindo este áudio, que esta reflexão seja uma bênção para a tua vida. Que esta reflexão seja edificante para a tua vida. Seja um consolo de Deus para você, onde você estiver. Hoje, pela misericórdia de Deus, nesta segunda-feira, dia 8 de março, estamos aqui, mais uma vez com você, para juntos ouvirmos o Deus Criador dos céus e da terra falar a nossa vida através dos seus escritos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de referência. O pastor Josias Oliveira, que vos fala e que apresenta a você esta reflexão que tem o título de Café com Fé. O café a gente bebe durante todo o dia. A gente toma um cafezinho gostoso de manhã, mas toma um cafezinho gostoso de tarde também e toma um cafezinho gostoso também à noite. Independente da hora que você tome o seu café, que você esteja tomando o café com fé, vale para qualquer hora do dia, ok? Mas hoje nós temos também, no finalzinho, vamos falar e vamos fazer uma homenagem a este ser maravilhoso que Deus criou, que é a mulher. Hoje é comemorado mundialmente o Dia Internacional da Mulher. E nós não poderíamos deixar de prestar a nossa homenagem a esta bênção de Deus, que é a mulher. Mas nós vamos, nesta semana, iniciar as nossas reflexões falando sobre os frutos da confiança em Deus. Frutos da confiança em Deus. O que acontece na nossa vida quando nós confiamos integralmente neste Deus poderoso revelado na Bíblia Sagrada, o Deus Criador dos céus, da terra, do universo, Criador da nossa vida. Você percebe que sempre que eu falo aqui, eu faço questão, não é por acaso, que eu identifico o Deus a quem eu adoro, o Deus em quem eu creio, que é este Deus revelado na Bíblia Sagrada. Observe que eu sempre falo em nome do Deus Criador dos céus, da terra, da vida, do universo, o Deus que sustenta a nossa vida. É muito importante no mundo espiritual nós identificarmos a quem nós nos dirigimos, porque existem milhões de deuses que são adorados no mundo. Existem lugares no mundo que as pessoas adoram o rato como seu Deus. Existem lugares no mundo que as pessoas adoram uma vaca como seu Deus. Existem lugares no mundo que a formiga
é adorada como um Deus. Existem lugares no mundo em que as águas sujas, podres, fétidas de alguns rios são adoradas como Deus. Existem países no Oriente que têm milhões de deuses. Em um só país, tem milhões de personagens que são adoradas. E nós não vamos entrar aqui no mérito da questão da adoração dos povos, não. Eu, pastor Josias Oliveira, decidi, por convencimento do Espírito Santo na minha vida, adorar ao Deus que está revelado nos escritos da Bíblia Sagrada. Foi uma escolha minha. Então eu creio nesse Deus, assim como o salmista Davi, como os profetas, em todo o relato bíblico. Quando você lê os salmos do salmista Davi, você observa que na maioria deles ele faz questão de identificar o Deus a quem ele está escrevendo aquela música, que são os salmos. Ele sempre identifica, ele sempre se refere ao Deus criador dos céus, da terra, da vida. É o Deus relatado na Bíblia que criou o universo com o poder da sua palavra. Então, este é o Deus que o pastor Josias adora. E quando eu falo nele, eu sempre faço como o salmista Davi. Eu procuro identificá-lo para que o mundo espiritual que eu não vejo saiba que eu estou adorando a um Deus que tem uma descrição exclusiva dele. Eu não contradigo as pessoas que adoram o boi, que adoram o cavalo, que adoram uma aranha, que adoram uma formiga, não. Quem sou eu para julgar? Jamais. Até porque eu já falei aqui que o nosso propósito não é discutir religião. Eu sei que tem pessoas que ouvem os nossos áudios que são espírita kardecistas, pessoas que são espíritas da linha de Umbanda, de Candomblé, pessoas que são católicas, pessoas que são budistas, da Seixonoye, pessoas da igreja messiânica. Eu sei que tem pessoas de diversas religiões e seitas, filosofias, que ouvem o nosso áudio. E a nossa intenção, como instrumento de Deus, é abençoar a vida de todas as pessoas. A Bíblia me ensinou que eu não devo discutir religiões. A Bíblia me ensinou que eu não devo falar mal da religião e nem da fé de ninguém. Não é correto isso. A Bíblia me ensina que eu devo focar a minha fé em falar bem de Jesus Cristo, que é o Senhor, que eu acredito como meu pastor, como meu Deus, é a quem eu adoro. Eu adoro a Jesus Cristo, o Filho deste Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Então, a minha chamada, a nossa chamada na condição de cristãos, é falar bem de Jesus Cristo. Porque quando eu falo bem de Jesus Cristo, eu não ofendo ninguém, eu vou abençoar a vida de alguém. E nós vamos falar hoje que frutos produzem crer neste Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, da nossa vida. E mais do que isso, ele é o mantenedor. Ele não só criou, ele sustenta a sua criação. O fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo é uma bênção deste Deus em nos dar mais um dia de vida. O
que gera em nós crer neste Deus? Confiar é crer integralmente em alguma coisa. Confiança em Deus é crer, é depositar no nosso Deus uma fé genuína. Esta fé sem misturas é uma fé pura. O que a Bíblia nos fala quando nós cremos desta forma em Deus? Mas primeiro, é preciso entender que para eu crer em um Deus, seja ele qual for, para que eu creia em um Deus, independente do nome e da origem dele, eu só posso crer em uma pessoa, crer com segurança, crer com esta certeza genuína a partir do momento que eu tenha a oportunidade de conhecer este Deus. Eu jamais vou acreditar em alguém que eu não conheça. Você concorda comigo? Para eu crer em alguém, eu preciso conhecer o caráter, a personalidade desta pessoa. Então, para eu crer em um Deus, eu preciso conhecer a personalidade deste Deus. E quando eu estudo sobre a personalidade do Deus que está revelado na Bíblia Sagrada, o Deus criador dos céus, da terra e da vida, quando eu estudo sobre ele, na sua personalidade, eu estudo que um traço da personalidade deste Deus é que ele é justo. Então, o Deus criador dos céus e da terra, ele age sempre com justiça. Este Deus ninguém suborna, ninguém convence, ninguém compra. Dos traços da personalidade do Deus da Bíblia é que ele é justo, ele age com justiça. Um outro traço da personalidade do Deus da Bíblia é que ele é reto. Ele age sempre com retidão. Ele não toma partidos nem para o lado A nem para o lado B. Ele é reto, ele é justo. Um outro traço da personalidade deste Deus revelado na Bíblia é que ele é fiel. A fidelidade é um traço da personalidade do Deus Criador dos céus, da terra, da vida. É fiel. Tudo aquilo que ele promete na sua palavra, ele cumpre integralmente. Um outro traço da personalidade deste Deus revelado na Bíblia, tudo isso está na Bíblia. Ele é zeloso em cumprir a sua palavra na vida de quem o obedece e faz a sua vontade. Você está percebendo quantos traços da identidade de Deus eu já falei para você? Um outro traço da personalidade deste Deus da Bíblia, que o pastor Josias crê. Esse Deus é amor. Este Deus nos ama como ninguém nos amou. E a maior prova deste traço da personalidade de Deus como amor é que quando ele viu que a sua criação estava completamente destituída da sua presença, ele resolve resgatar o seu projeto original, enviando seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra para pagar o preço desse resgate, com a sua própria vida, passando por humilhações, vergonhas, perseguições, sofrimentos, até culminar na sua morte. Então este Deus nos amou de tal maneira que enviou o que ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, seu único Filho, para vir à terra na condição humana, pagar o preço para que nós, através de Jesus Cristo,
crendo em Jesus Cristo, amando Jesus Cristo, obedecendo Jesus Cristo, pudéssemos ter o direito da vida eterna. Isso é o próprio Jesus que diz. Quando Jesus fala, eu, Jesus, está lá no Evangelho de João. Eu, Jesus, sou o caminho, o único caminho. Eu, Jesus, sou a verdade, a única verdade. E Jesus diz, eu, Jesus, sou a vida. Então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, em lugar nenhum do universo, virá ao Pai, a não ser através de mim. Jesus Cristo diz que Ele é o único caminho que tem a capacidade de nos levar à presença do Pai, do Deus Criador de todas as coisas. Então, para eu crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e consequentemente para eu crer no Deus Criador dos céus e da terra, é preciso eu me empenhar em conhecê-lo. É preciso que eu me empenhe para que eu mantenha um relacionamento de intimidade com esse Deus. Nós só vamos conhecer bem alguém a partir do momento em que nós passamos a ter intimidade com esta pessoa. A partir do momento que nós criamos relacionamentos com esta pessoa. Aí nós vamos conhecendo os traços da personalidade desta pessoa. Se é uma pessoa calma, se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa prudente, se é uma pessoa precipitada, se é uma pessoa que ama, se é uma pessoa que odeia. Isso tudo são traços da personalidade que nós só conhecemos convivendo. Você concorda comigo? Então, os frutos deste Deus, os frutos do seu Filho Jesus Cristo, os frutos do Espírito Santo, que é o Espírito deste Deus, só vão poder gerar em nós o seu caráter, os frutos da sua personalidade, quando nós, através do conhecimento deste Deus revelado na Bíblia Sagrada, é a única fonte de conhecimento profundo exposta a nós, para que nós conheçamos a personalidade, o caráter deste Deus, é a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia fala sobre este Deus, os seus feitos, a sua vontade para conosco, o seu desejo para conosco. Então, no momento que eu tenho o desejo de estudar esta palavra com a intenção de conhecer o meu Deus, ele vai ser revelado a mim através do que está escrito aqui na Bíblia. E a partir do momento que eu começo a conhecê-lo, eu vou aprofundando o meu relacionamento com ele. Quanto mais eu conheço uma pessoa, eu vou confiando mais nela ou não confiando. Quanto mais eu conheço o Deus revelado na Bíblia Sagrada, mais eu vou acreditando nele e a minha fé vai se tornando uma fé genuína, uma fé pura, uma fé sem misturas, direcionada exclusivamente para o Deus que eu escolhi acreditar como meu Deus. Então, vamos falar sobre os frutos gerados na nossa vida quando nós confiamos neste Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, no versículo 7, versículo 8, o profeta Jeremias escreve assim: Bendito o homem que confia no Senhor Deus, e
cuja esperança é o Senhor. Porque este homem é considerado como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem, bendita a mulher, que aprendeu a confiar no Deus Criador da vida. Quando nós confiamos neste Deus, a nossa vida passa a dar frutos que abençoam a nossa vida e, consequentemente, vai abençoar a vida de outras pessoas. Olha que profundo quando Jeremias compara esta pessoa que confia neste Deus desta forma a uma árvore que é plantada junto das águas. Olha que coisa linda. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, por onde passa um rio, um córrego, ou um terreno pantanoso. As raízes desta árvore, elas estão infiltradas no solo rochoso, no solo daquela terra, mas aquele solo está alimentado 24 horas pelas águas que passam naquele rio, naquele córrego ou naquele lugar alagado. O que sustenta a vida de uma árvore, quando a gente estuda biologia, que é a coisa mais linda, quando a gente estuda botânica, e eu sei que tem médicos que estão me ouvindo, pessoas estudiosas da área da saúde que estão me ouvindo, quando nós estudamos botânica, que é uma ciência da biologia muito linda, que trabalha para estudar e nos fazer conhecer sobre as árvores, as plantas, as flores, etc. É deslumbrante estudar sobre isso. A gente vê como esse Deus é poderoso na sua criação. E a água, ela representa para nós vida. A água é a nossa vida. Nós temos no nosso corpo, na nossa célula, cada célula que nós temos, ela tem em torno de 70% a 80% de água. A água é nossa vida. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, as probabilidades de vida desta água são muito maiores e mais duradouras do que uma árvore que é plantada num deserto, numa terra seca, árida. E aqui Jeremias faz uma comparação muito interessante. Ele diz que mesmo no tempo da sequidão, no versículo 8 ele diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Venha a sequidão, venha o sol causticante, mas esta árvore não se perturba. Ela está em paz. O sol, ele castiga suas folhas, o seu caule, mas as suas raízes, elas continuam sendo alimentadas com todos os nutrientes da vida que a água tem para nos dar. Venha sol, demore o sol,
mas uma árvore com as suas raízes que estão cravadas em um lugar que tem água abundante, sempre vão dar folhas verdes. E a folha verde representa vida, vitalidade. Olha como está linda essa árvore. O calor está muito forte, o sol está muito forte, mas não está seca, não está murcha. As folhas e os frutos desta árvore continuam lindos. Sabe por quê? Porque a nossa alimentação está na nossa raiz, assim como as árvores. O que alimenta uma sequoia, uma das maiores árvores do mundo, que começam a dar fruto depois de 100 anos que estão plantadas. Existem sequoias nos Estados Unidos, que são essas árvores gigantescas, tão grandes, que tem lugares nos Estados Unidos que fizeram, passando uma estrada, fizeram um túnel dentro do caule da sequoia. Abriram o meio desta árvore para os carros passarem. Olha que tão poderosa. O que sustenta uma árvore milenar, uma árvore tão poderosa como a sequoia? São as suas raízes. Uma raiz bem alimentada trará vida com qualidade para todas as árvores. E estas árvores produzirão frutos e frutas com qualidade também. Você entendeu o mistério aí de Deus? Raízes na água. A água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Um dia nós vamos falar sobre isso. A água representa, em algumas passagens bíblicas, o Espírito Santo, porque ela representa a vida. Então, uma árvore que tem as suas raízes alimentada pelos nutrientes da vida que tem a água, sempre será uma árvore linda, frutífera, sólida. Mesmo na sequidão, ela continua produzindo frutos. Assim é a vida de uma pessoa que entendeu e decidiu espontaneamente a ter como Deus, o Deus revelado na Bíblia Sagrada, o Deus criador dos céus, da terra, da vida e que mantém essa criação. Quando você passa a ter as suas raízes, as raízes da sua fé, estão plantadas na terra, onde passa esta água, que é a vida deste Deus representada, esta água que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai alimentar as tuas raízes de tal forma que a sua fé será uma fé genuína, será uma fé viva, capaz de realizar milagres que trazem a vida. Quando nós confiamos com segurança e exclusivamente neste Deus, nós vamos ter frutos na nossa vida maravilhosos. Sabe por quê? O amor que faz parte da personalidade deste Deus vai passar a residir em nós. Porque quando nós lemos lá no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas. Quando nós estudamos o capítulo 5 do livro de Gálatas, que fala, a partir do versículo 19, fala das obras da carne e fala dos frutos do Espírito Santo. Quando nós estudamos sobre os frutos do Espírito Santo, nós vamos ver que o amor faz parte de um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando a nossa fé está alicerçada neste Deus, o amor deste Deus vai residir em nós. E nós vamos, através do amor deste Deus, conseguir amar as pessoas. Lá em Gálatas,
fala também de um outro fruto do Espírito Santo, que vai alimentar as nossas raízes, chamada longanimidade. O que é longanimidade? De uma forma bem simples. Longanimidade, a tradução da palavra grega longanimidade, quer dizer uma paciência sem limite. Quem pratica a longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo, que precisa estar nas nossas raízes, jamais vai se indispor com alguém, brigar com alguém, xingar alguém, porque a longanimidade é uma paciência sem limite. Ou seja, alguém está me ofendendo, me agredindo, mas o amor de Deus na minha vida é tão grande, a longanimidade de Deus, que é um dos traços da personalidade de Deus em mim, vai me capacitar com uma paciência que aquela pessoa me agredindo, me xingando, eu vou conseguir amar esta pessoa. Por quê? Porque as minhas raízes de fé estão no Deus que criou a minha vida, e o Espírito Santo de Deus, que é vida, está alimentando essas raízes com a longanimidade. Tem um outro fruto do Espírito Santo que fala em Gálatas, chamado bondade. Quando nós temos a nossa fé direcionada a este Deus, nós aprendemos a ser bondoso, como Deus é bondoso conosco. Imagine se Deus fosse agir conosco pelo que nós fazemos, desagradamos a Ele em palavras, em sentimentos, em atitudes. Quantas vezes, voluntária ou involuntariamente, desagradamos a Deus. Às vezes não é o nosso propósito, mas de repente, quando nós percebemos, nós já falamos uma palavra dura que agrediu alguém, e o Espírito Santo fala ao nosso coração e diz: não faça assim, porque não é assim que eu faço. Eu tenho paciência, eu tenho amor, eu tenho bondade. Seja bondoso com as pessoas, seja amoroso com as pessoas, seja paciente com as pessoas, porque Deus é assim conosco. Quando nós cremos neste Deus, o Espírito Santo gera este fruto de confiança em nós. Todos os frutos do Espírito Santo, que estão relatados em Gálatas capítulo 5, eles vão passar a fazer parte da nossa vida, porque as nossas raízes estão sendo alimentadas pelo Espírito Santo deste Deus que nos criou. E aí nós vamos ter uma vida mais equilibrada, nós vamos ter uma vida mais satisfatória, nós vamos ter uma vida mais produtiva, nós vamos ter uma vida mais longânima com as pessoas, nós vamos aprender realmente a viver o amor de Deus, que tanto se fala, mas que tão pouco se pratica. O amor de Deus não é para apenas nós definirmos, o amor de Deus é para nós vivermos, e para vivermos o amor de Deus é preciso que a gente renuncie a algumas coisas. Para nós vivermos o amor de Deus, precisamos renunciar o ódio, a raiva, o desejo de vingança, o desejo de matar, o desejo de agredir. Quando nós renunciamos a essas coisas, o amor de Deus vai preenchendo as nossas células. Você entendeu? Que projeto lindo de Deus! Deus nos criou para termos em nós a sua personalidade, os seus sentimentos, para termos em nós as suas ações. Ore a Deus, ore a esse Deus que está revelado na Bíblia. Diga: Deus, eu quero aprofundar o meu relacionamento contigo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá alegria, me dá prazer de estudar a Bíblia Sagrada para eu te ouvir. Como deve ser moldado a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu quero aprender contigo, Espírito Santo. Se você falar isso,
o Espírito Santo vai falar contigo, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir e ele vai te dar o entendimento de tudo que você está lendo na palavra, que ele mesmo, o Espírito Santo, inspirou os homens santos, dedicados a Deus, a escreverem esta palavra para nos trazer ensinamentos. Frutos da confiança em Deus. Todos os frutos da personalidade de Deus, que são os frutos do Espírito Santo, serão trabalhados em nossa vida, substituindo aquilo que não é de Deus. O que não é de Deus? O ódio no nosso coração não é de Deus. O Espírito Santo vai substituir pelo amor de Deus. Ele vai tirar o ódio, limpar o ódio, e aí entra o amor de Deus. O desejo de agredir, o desejo de matar, o desejo de se vingar, não é de Deus. O Espírito Santo entrando na nossa vida através das nossas raízes, que estão se alimentando da água da vida. Ele vai substituir esse desejo pelo desejo de perdoar. O amor de Deus vai nos levar a ter paciência, que é a longanimidade, é a paciência sem limites, que Deus nos ensina a viver. Tínhamos tantas outras coisas para comentar, mas para que não fique longo este áudio demais, nós vamos parar por aqui. E eu quero aproveitar, antes de nós orarmos, prestar uma homenagem a todas as mulheres que ouvem os nossos áudios também. Quer sejam criancinhas de 2 anos, 3, 5 anos, quer sejam adolescentes, quer sejam jovens, quer sejam mulheres adultas, quer sejam anciãs. Eu sei que tem pessoas que ouvem os nossos áudios que já tem mais de 90 anos, já está caminhando para os 100 anos. Esta homenagem é para você, mulher, independente da sua idade. Você é uma obra-prima de Deus. Você é um projeto de Deus feito por Deus com muito amor para espalhar esse amor ao mundo. Eu, pastor Josias Oliveira, só estou aqui falando com você porque Deus usou uma mulher maravilhosa, que foi a minha mãe, para me conceber. Olha que coisa linda, eu fui concebido no ventre da minha mãe. Eu morei sem pagar aluguel 9 meses num apartamento maravilhoso, sem poluição nenhuma, que foi o ventre da minha mãe. Estava lá dentro, me alimentando do que a minha mãe se alimentava, sentindo as emoções que a minha mãe sentia, e daí o cuidado das mulheres na gravidez, terem cuidado com raiva, com esses picos, não é, de ódio, os estresses nervosos, porque este ser lindo que está sendo gerado em você vai sentir as tuas emoções. Para eu estar aqui falando com você, foi preciso que Deus permitisse que eu fosse gerado no ventre de uma mulher, que é a minha mãe. E por causa da minha mãe, desta mulher maravilhosa, eu vim ao mundo. Eu fui jogado no mundo de uma forma sobrenatural, com vida. E estou aqui falando com você. Se não fosse esse ser maravilhoso chamado mulher, nós não existíamos. Portanto, precisamos honrar, precisamos amar e precisamos respeitar este ser que é a mulher. Quando você olhar a sua esposa, que às vezes você perde a paciência com ela, xinga, amaldiçoa, e às vezes tem atitudes arrogantes, ignorantes, estúpidas com ela, você que é homem, que é namorado, que é noivo, que é esposo, que mora junto. Quando você olhar para a sua companheira, lembre da sua mãe.
Lembre que você só está com essa mulher linda que você tanto ama, porque uma mulher linda que tanto te amou, você foi gerado nela. Então, antes de você agredir a tua namorada, a tua esposa, a tua companheira, lembre que você, quando faz isso, você está agredindo indiretamente o ser mulher que te colocou no mundo, foi o instrumento de Deus para te dar a vida. Trate bem a sua namorada, trate bem a sua noiva, trate com amor a sua esposa, a sua companheira. Tenha atitudes finas, delicadas, gentis. Nós, homens, fomos chamados por Deus para sermos seres gentis, educados. Seja um gentleman. É uma expressão americana deste homem cortês, este homem educado, que reconhece os valores e os atributos de uma mulher. Se a sua mulher às vezes também é ignorante, arrogante, vença ela com seu amor, ensine-a a ser dócil, porque a natureza da mulher é dócil. A natureza, a essência da mulher é terna. Quando você está diante de uma mulher agressiva, arrogante, ignorante, alguma coisa mudou a sua essência. Trabalhe para que ela volte à sua originalidade. A mulher, na sua originalidade, ela é dócil. Toda mulher é dócil, porque a sensibilidade da mulher é infinitamente maior do que a sensibilidade do homem. Foi assim que Deus fez. Agora, toda ação gera uma reação. Você quer ter uma mulher dócil com você? Você quer ter uma mulher terna com você? Você quer ter uma mulher amável com você, meu querido? Seja amável com ela, seja dócil com ela, seja terno, que você vai conseguir mudar essa arrogância, essa ignorância que foi criada por alguma situação, quem sabe um trauma lá no passado, mas o teu amor por ela, a tua doçura, a tua ternura vai trazer de volta a essência original da mulher, que são essas. A você, mulher que me ouve, receba o meu abraço carinhoso, as minhas homenagens no Dia Internacional da Mulher. Que este dia seja um dia especial para você, que o teu namorado, teu noivo, teu marido te surpreenda com coisas maravilhosas, com gestos, com palavras, com atitudes que venham realmente te trazer a se sentir uma pessoa muito especial. Você está me entendendo? Então é isto. Que Deus te conceda um dia muito abençoado. Que nós todos tenhamos um dia muito abençoado. Que as mãos de Deus estejam sobre a nossa vida. Ouça este áudio, compartilhe este áudio. Você vai abençoar a vida de pessoas quando você compartilha. Eu tenho pessoas do Rio Grande do Sul que me ouvem. Eu tenho pessoas do Amazonas, eu tenho recebido aqui mensagens do Amazonas que me ouvem. Pessoas do Pará, esqueci o nome do irmão aqui, mandou uma mensagem para mim lá no interior do Pará. Olha que coisa, alguém mandou o áudio para ele. Compartilhe esse áudio, abençoe a vida das pessoas. Vamos orar a Deus e agradecer por esta segunda-feira maravilhosa, Dia Internacional da Mulher. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui ligados através deste áudio, com muitas vidas, levando uma palavra de conforto, de conhecimento, de revelação da Bíblia Sagrada a estas vidas, para que tenhamos uma vida mais frutífera, uma vida sólida, com uma fé sólida e pura em Ti, Deus. Eu profetizo todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a vida de todas as pessoas que oram comigo agora, sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida pessoal. Todas as bênçãos espirituais em Cristo sejam dispensadas sobre a sua vida.
Que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de respostas de Deus. Continua nos orientando, Deus, e continua falando conosco através da tua palavra. Pois nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, um dia de paz. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com você mais uma vez. Fique com Deus.